que é um comparativo covarde e até recalcado em muitos momentos. Eu acho, sabe, sujo uma pessoa trabalhar o comparativo Jorge Jesus com Abel. Porque, primeiro, o Jorge Jesus teve uma pré-temporada e num ano completo, que não teve pandemia, num ano de investimento com reforços, e teve todo um início de pelo menos 6 meses para consolidar um trabalho que terminou campeão da Libertadores, inclusive, e brasileiro. Segundo, o Jorge Jesus teve reforços melhores que os reforços que o Abel Ferreira teve em relação ao elenco do Palmeiras. Terceiro, o time 1-11 do Flamengo de 2019 é melhor que o Palmeiras. Acho que talvez hoje, tirando o goleiro Everton, em todas as outras posições, o Flamengo tem nomes superiores. Ou o Gustavo Gomes, em relação a um dos zagueiros do Flamengo. Mas, de resto, o Flamengo tem um time amplamente melhor. Sem contar a experiência de treinador. Jorge Jesus tem mais rodagem que o Abel, um pouco mais de casca. É um cara que já passou por situações adversas e soube como controlá-las. Já errou bastante na vida também, até no futebol europeu. Já perdeu, inclusive, bastante com o próprio Benfica em 2 decisões continentais de Liga Europa contra o Sevilla e também o Chelsea. Então, assim, cobrarem desempenho de Abel Ferreira com Jorge Jesus, desculpa, é recalque, é covardia e até maldade. Não dá nem para comparar, até por tudo que teve em relação ao favorecimento do Jorge Jesus ao Flamengo, favorecimento, digo, de recursos, e que não teve o Abel, que chegou no meio de pandemia com um time que contratou pouquíssimo ou quase nada, nenhum reforço pontual para melhorar a qualidade do time titular. O time titular dele tem seríssimas dificuldades em relação ao comparativo do Flamengo. Não teve tempo para treinar, calendário de jogo atrás de jogo e de 3 competições disputadas ao mesmo tempo. Pera um pouquinho. Quer fazer um comparativo daqui a um ano, faça. Agora não nesse momento. Não nesse momento. Independentemente de característica de técnico. Que o Jorge Jesus é um pouco mais propenso a atacar e se o Abel bebe um pouquinho mais na fonte de Mourinho. Não importa. Mas comparar os 2 trabalhos, desculpa, é completamente covarde. E em relação a essa sombra de Jorge Jesus para Rogério, digo que ela só diminui um pouco drasticamente em caso de título brasileiro. Então, mas não é covarde também comparar então Jesus e Ceni? Ficar essa sombra? Porque se a gente pegar aí o extrato do trabalho do Rogério Ceni, ele também chegou... Tudo bem, ele sabia da bucha que seria. Né? Mas assim, ele pegou o time já para decidir vaga com o São Paulo na Copa do Brasil. Para decidir vaga com o Racing na Libertadores. Sem nenhum tempo de treinamento, nenhum tempo de nada. E aí veio o brasileiro, ele está algumas semanas livres, né, já há algum tempo para trabalhar e há alguma evolução. Mas o tempo é extremamente curto, quer dizer, passando a bola aí para vocês, não é uma covardia também, então, essa comparação? Ficar pressionando o Rogério para ter o mesmo resultado do Jorge Jesus, ou um futebol parecido, algo que valha? Isso que eu falei da pré-temporada. Que eu sempre gosto que um técnico tenha a pré-temporada e a montagem de uma equipe. E gostaria que o Rogério tivesse isso à frente do Flamengo. Ô, William, é o ideal, que todo mundo quer. Agora, não é uma coisa pessoal com o Ceni. O Domi passou por isso. Foi o sarrafo que o Jesus colocou lá em cima. Então, com o Domi foi até pior, hein? Com o Domi foi até pior, eu acho. Eu ia até dizer que qualquer um, até Jesus teria problemas lá. Jesus teve problema em relação ao Jesus 2019. O Jesus do começo de 2020 só não foi mais cobrado porque caiu fora. Senão ia sobrar para ele. Todo mundo ia perguntar por que o time não está rendendo o que rendeu antes com você? São os mesmos jogadores, você é o mesmo. Ele saiu. Saiu por outros motivos, mas talvez também porque tenha percebido que a vida já não era a mesma. Talvez isso tenha pesado na saída do Jesus. Agora, a cobrança em relação ao Ceni não é só de título, não. Se ele ganha um brasileiro, mas sem essa qualidade de jogo, eu acho que não dá mais tempo, porque agora o brasileiro vai acabar. Se ele ganhar, fatalmente não será uma unanimidade em relação à qualidade de jogo. Passa a vida, começam outros campeonatos, vai voltar a sombra do Jesus, sim. Se ele estiver à disposição no mercado, ele será mais que uma sombra. Sombra ele é hoje. Disponível no mercado, ele vira uma ameaça concreta. Você pode pegar, assim. Sombra você não pega. Mas se ele está no mercado, vai ser uma coisa muito consistente. Eu não sei. Eu acho assim, que essa sombra, ela sempre vai existir, existiria inclusive contra o próprio Jesus, como a gente já colocou aqui. Acontece que
ameaça concreta eu também até questiono. Porque, como o Zinho colocou, o Jesus voltaria? O Flamengo teria condições de recontratar o Jesus? Sem pensar aí viram outras questões financeiras. Sem pensar se ele conquistou o título, então, nem colocando esses condicionantes em jogo. Só no básico ali, do tete-a-tete, Flamengo e Jesus. Será que rolaria isso? Não sei. Aí entraria o tempero ali. Rogério Ceni conquistou ou não conquistou o Campeonato Brasileiro? Então, a gente pode ponderar vários cenários. Mas, em relação às cobranças do Rogério Ceni, eu acho que qualquer comparativo com Jesus é covardia, porque eu acho que até o próprio Jesus não estava correspondendo em 2020 o que ele fez em 2019. Não dá para afirmar se hoje a gente estaria com as mesmas cobranças que a gente teve em relação ao Domi, que a gente tem em relação ao Ceni, se a gente faria com o próprio Jesus comparativo 2020 com 2019. O que eu acho covardia também é a questão que eu acho que essas cobranças, essa pressão em cima do Ceni, majoritariamente vindo da torcida, não é exclusiva só em relação ao desempenho do Flamengo em campo, em relação aos resultados. Eu acho que tem um condicionante aí, ídolo do São Paulo. Porque o torcedor, o trabalho do Rogério ainda não é consistente, porque ele não teve tempo. Ou então ele não reagiu imediatamente como o Jesus reagiu quando pegou o Flamengo em 2019, sabe? Então, ele está evoluindo sim, ele já evoluiu, mas ele não evoluiu imediatamente quando ele começou a ter tempo para trabalhar. Então, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que tem esse condicionante de que ele é ídolo do São Paulo e qualquer escorregadinha que ele dá, as críticas são maiores, sabe? Aquela potencialização. Então, eu acho que a gente falou sobre cobrança exagerada sobre o Abel e eu acho que existe cobrança exagerada sobre o Ceni também. Então, mas a questão da cobrança e dessa sombra do Jesus aí é mais pelo histórico do Jorge Jesus, que é espetacular em pouco tempo tudo que ele fez no Flamengo, como o time jogou, os títulos que ganhou, Zinho. Ou é pelo trabalho do Rogério Ceni, que por mais que tenha evoluído, é cheio de críticas, cheio de dúvidas, sempre tem alguém reclamando de uma substituição, tem a demora nas substituições, uma série de coisas. Como é que dá pra gente avaliar esse trabalho do Ceni? A sombra do Jesus é pelo passado ou pelo trabalho do Rogério que não agrada? Eu acho que é pelas duas coisas. É claro que o que o Jorge Jesus conquistou e o nível, a qualidade de jogo que o Flamengo apresentou, fica na mente de todo torcedor e da gente também, da imprensa, né, que gosta de futebol, que analisa futebol. Então, o Flamengo 2019, do Jorge Jesus, aquele dos 5 meses, campeão de Libertadores brasileiro e que jogou uma boa partida lá no Mundial contra o Liverpool, faz essa pressão, porque toda hora que o Flamengo não conquista ou não joga bem ou que tem erros dentro de uma partida, vem a lembrança do Flamengo 2019. E também passa pela estabilidade do Rogério no comando. Eu concordo com os companheiros, ele está chegando, ele está colocando o seu jeito de jogo, sua filosofia, mas eu acho que uma coisa que me chama a atenção é a gestão do grupo. Eu não via tantos jogadores com biquinho, tantos jogadores reclamando, tanta confusão, aquela atmosfera que a gente percebe, né, na hora do jogo, no ambiente. Eu nem estou convivendo lá, mas pela minha experiência que estive muitos anos lá dentro, eu não vejo um clima leve. Né? Dentro do campo mesmo, um jogador erra uma jogada, o outro já vira reclamando, um não passa a bola para o outro, já abre os braços, coisa que eu não enxergava antes. Então, o comando é muito importante. Aí já há também aquele problema que o Domi, ele nas entrevistas que ele deu aí, ele levantou um problema de diretoria, de diálogo, que ele não tinha. Então, tudo isso faz com que o Jorge Jesus seja lembrado, porque na época dele, ele pegou a chave do CT, pegou a chave lá do futebol e falou, é minha e ninguém se mete aqui. Trouxe 8 componentes de comissão técnica, blindou
tomou conta de tudo, passava tudo por ele, ele chegava lá às 7 horas da manhã, saía às 10 horas da noite. Tem um amigo meu lá de dentro, que era, não vou citar o nome dele aqui, né, mas ele falava para mim, Zinho, às vezes eu estava em casa 1 hora da manhã, tocava meu telefone. Não é possível. Ele só atendia porque viu o nome, Jorge Jesus. Era o Jorge Jesus já pedindo alguma coisa para o dia seguinte. Olha, eu vou chegar lá de manhã cedo, você não vai estar lá? Então, olha, por favor, manda mensagem para essa pessoa que eu quero isso, quero aquilo. Então, ele tomou conta. E todo mundo respeitou. Todo mundo aceitou esse jeito do Jorge Jesus. É porque ele é europeu? É porque há um respeito maior? Os próprios jogadores do Flamengo não via ninguém de biquinho, não. Quando o Jorge Jesus, na beira do campo, abria os braços, balançava aquela cabeleira dele, dava um chilique, passava um esculacho em todo mundo. Era no Rafinha, era no Diego Alves, era em qualquer um, e todo mundo, ó, quietinho, aceitava. O Rogério Ceni, quando eu vejo ele chamar a atenção, eu vejo jogadores retrucando, não aceitando muito. Então, há essa comparação, não adianta. E há esse problema. Né? O Jorge Jesus, os resultados proporcionaram isso para ele, né? Ganhou, aí todo mundo, o cara está ganhando, tem que aceitar. Mas eu senti um respeito maior pelo comando. Né? Então, não estou lá dentro. Acho que o Rogério, por ser um cara mais novo na profissão, não está conseguindo essa gestão total. Um grupo que está sendo cobrado. Né? Os jogadores também estão sendo cobrados. Sim. E tem que ser cobrado porque eles não repetem a mesma atuação de 2019. Ozinho. Sim, mas pode falar. Sobre esse ponto que o Zinho colocou, que eu concordo plenamente sobre a questão da imposição do Rogério e essa sensação que a gente passa, essa relação com o elenco, eu também sinto isso. Aí eu pondero, talvez o Rogério não tenha chegado com os 2 pés na porta, eu queria a opinião do Zinho sobre isso, por causa da experiência no Cruzeiro. Você acha que isso pode ter pesado? Do aspecto da forma como o